de contas. A definição da reforma, ela demanda certa urgência, porque esse assunto, que é tratado num decreto do tempo do ministro Mink, está em suspenso até junho, ou seja, até junho esse assunto deverá estar plenamente decidido. Eu creio que sim, porque nós temos no Brasil uma situação absolutamente estranha e inaceitável. A lei hoje coloca na ilegalidade, à margem da lei, praticamente 100% dos agricultores. Só por um critério, que é a exigência da reserva legal averbada, ou seja, declarada no cartório. No caso do Rio Grande do Sul, 99,5% dos agricultores não têm reserva legal averbada. No Nordeste, mais da metade dos proprietários de até 5 hectares não tem nenhum por cento juntando reserva legal e APP. Então, a lei foi mudada de tal forma, longe da realidade, que hoje está todo mundo na ilegalidade e o presidente da República e o ministro do Meio Ambiente, por decreto, adiam a entrada em vigor de uma lei que está em vigor. Ou a lei é boa, e você não vai fazer um decreto adiando a entrada em vigor da lei, ou você muda a lei. A opção do governo, declaradamente, é por mudar a lei, por não querer 100% dos agricultores na ilegalidade. Essa é a opção do Congresso. E como fazer isso? Equilibrando a produção, a agricultura, com a proteção do meio ambiente, porque para a população não há como renunciar ao meio ambiente, porque a agricultura é importante, então destrói o meio ambiente. Essa hipótese nós não podemos considerar. E nem a outra hipótese. O meio ambiente é tão importante que nós vamos dispensar a atividade agrícola. O esforço de equilíbrio pode ser encontrado num pacto. Você consolida as áreas que estão em uso na agricultura e na pecuária, por um lado, e legaliza essa atividade, com exceção de áreas degradadas ou de beira de rio que você recompõe para proteger. E, por outro lado, você faz um pacto de preservar a vegetação nativa existente, que no Brasil é o dobro do segundo país que mais preserva no mundo. Ninguém preservou mais no mundo do que o Brasil. O Brasil é o único país do mundo que imobilizou áreas aptas para a agricultura, em parques nacionais, reservas indígenas, florestas nacionais, unidades de conservação. Só em terra indígena o Brasil tem quase 13% do seu território, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Nos Estados Unidos, na China, na Arábia Saudita, os parques são desertos, geleiras, áreas rochosas. Ninguém imobiliza terra apta para a agricultura como parque. Se escolhem aquelas áreas que por alguma fragilidade ou por alguma particularidade podem ser parques, mas área apta para a agricultura no mundo inteiro é usada. No Brasil é que nós reduzimos de 95 a 2006, pelo censo agropecuário do IBGE, nós reduzimos em 23 milhões de hectares a área destinada à agricultura e pecuária. É o único país do mundo onde essa área foi reduzida, apesar da fronteira agrícola. E por que foi reduzida? Foram áreas que nós destinávamos à agricultura, que foram transformadas em terras indígenas, como em Roraima, em parques, em vários estados, unidades de conservação, florestas nacionais. Tudo isso nos tirou a área da agricultura e pecuária. Então, nós reduzimos e acho que ainda preservamos só no estado do Amazonas, que tem 1.600.000 quilômetros quadrados. É maior do que qualquer país europeu, menos a Rússia. No estado do Amazonas, 98% do estado é de vegetação nativa. Só tem 2% do estado do Amazonas ocupado. Então é um patrimônio que nós precisamos preservar sem assumir nenhum complexo de culpa, porque nós protegemos e temos um compromisso civilizatório com a natureza e o meio ambiente maior do que qualquer civilização em qualquer país do mundo. Deputado, vamos ouvir um outro argumento muito presente nessa polêmica. Por favor. No passado, não só era permitido o desmatamento das propriedades, como as políticas públicas até estimulavam que os produtores rurais assim o fizessem, para garantir a ocupação do território.
Essa é uma afirmação verdadeira, de fato? Verdadeira. Eu lembro ainda da época em que o governo recrutava agricultores no Nordeste, no Rio Grande do Sul, para ocupar a Amazônia. Era terra sem homens para homens sem terra. E quando chegava lá, o agricultor recebia um lote do INCRA, autorizado a desmatar. Se ele não desmatava, ele não recebia o título e ainda era tido como preguiçoso. Quando ele ia ao Banco do Brasil, eu vi notas de rejeição de crédito do Banco do Brasil a agricultores que não desmataram. E o gerente perguntava, vai pagar o governo com o quê? Com mata? Onde é que está o capim, o milho, a soja, a plantação? E ainda tinha mais. Aquele agricultor que desmatava tudo, ele ainda recebia como bônus um outro lote. Hoje o governo chega lá e esse agricultor é que é o criminoso ambiental, está sendo multado, autuado como se fosse um criminoso, quando o governo praticamente não só o estimulou, quase que o coagiu a ocupar, porque era o lema de integrar para não entregar. E ainda teve outros programas governamentais como o Provárzea. O governo financiou a ocupação das várzeas. E depois uma outra resolução proíbe o arroz em várzea, proíbe a agricultura em várzea, deixando 75% do arroz do país na ilegalidade. Então é preciso considerar que a evolução da legislação tem que levar em conta a época. Ou seja, se era permitido até ali, passa a ser ilegal a partir dali e não criminalizar aquele que atuou de acordo com a lei. Vamos a um terceiro argumento nessa polêmica bastante intensa que se formou em torno da reforma do Código Florestal. A obediência ao determinado pela legislação atual significará sensível redução da área reservada à agricultura e pecuária, com a consequente queda na produção de alimentos. Não há um exagero aí, deputado? Não. Eu vou dar o exemplo de São Paulo, que é o estado que eu represento, que tem uma agricultura muito eficaz, muito próspera. Em São Paulo, se nós formos aplicar a lei atual, nós teríamos que retirar da agricultura e da pecuária 3.600.000 hectares. Arrancar cana, milho, soja, capim, café, feijão, para plantar mata. Reduziria a área da agricultura e da pecuária em São Paulo em 20%, segundo estudos do Instituto de Economia Agrícola. Não é apenas a redução da produção de alimentos, é a redução do emprego no campo, redução do emprego na cidade, porque essa agricultura consome máquinas, implementos, insumos fabricados pelo trabalhador urbano. Queda na arrecadação dos municípios mais pobres, Armando, porque são esses cuja renda depende mais da agricultura e da pecuária. É uma insanidade tão grande que ninguém cobra que isso seja feito em São Paulo. Qual foi a saída que nós encontramos? Que esse agricultor possa compensar a reserva legal que ele não tem no Estado e ninguém concebe que vá se arrancar planta para mata, que ele possa fazer a compensação da sua reserva legal no mesmo bioma fora do Estado, porque em São Paulo, não é só o caso de São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, não há estoque no estado de vegetação nativa capaz de cumprir a exigência legal. Você vai poder compensar no mesmo bioma fora do Estado. E isso permite que pelo menos os grandes que tenham recurso possam adquirir essas áreas. Quando eu peço a dispensa para os pequenos proprietários, é que eles não têm capital, eles não têm recurso para comprar fora de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, ou de Alagoas, uma área para compensar uma pequena reserva legal que eles